O problema do vagão enfrentando as consequências. Imaginei a seguinte situação: um vagão fica sem controle dos freios e o condutor não consegue parar o trem enquanto a máquina corre pelos trilhos em alta velocidade em uma descida muito íngreme. Um pouco mais abaixo na montanha você está parado e assiste a tudo. Nota que um pouco mais além de onde está parado 5 homens trabalham sobre os trilhos. O vagão está correndo exatamente na direção deles. Se nada for feito, aqueles 5 homens morrerão com certeza. Bem perto de você está uma alavanca que fará o vagão a passar para outro trilho. No entanto, há uma pessoa sobre esse outro trilho. Se você mudar a direção do vagão, os 5 trabalhadores do primeiro trilho sobreviverão, mas aquela pessoa que está no segundo trilho morrerá. O que você faz? Agora imagine este outro cenário: você está parado em uma ponte e vê o vagão perder o controle e disparar ladeira abaixo. No final do trilho estão os 5 trabalhadores fadados a morrer. Desta vez não existe alavanca para mover o vagão para outro trilho. Ele vai passar por baixo da ponte onde você está e, se puder derrubar um peso razoável diante dele, conseguirá pará-lo. Porém você está parado perto de um homem muito gordo e se dá conta de que a única maneira de impedir que o vagão mate aqueles 5 homens é empurrar o gordo de cima da ponte sobre os trilhos. Como resultado, você matará o homem gordo. O que você faz? O problema do vagão, que continua a ser fonte de debate até hoje, foi apresentado pela primeira vez em 1967 pela filósofa britânica Philippa Foot e ampliado depois pela filósofa norte-americana Judith Jarvis Thomson. O problema do vagão é uma crítica perfeita do consequencialismo, que é a visão filosófica de que uma ação é moralmente correta quando produz as melhores consequências gerais. A teoria tem 2 princípios básicos. Uma ação é certa ou errada com base unicamente em seus resultados. 2. Quanto mais consequências positivas uma ação a produzir, melhor e mais correta será. Embora o consequencialismo possa oferecer diretrizes para como uma pessoa deve viver, devemos viver a fim de maximizar as consequências positivas, e como dever agir diante de dilemas morais. A teoria enfrentou uma dose razoável de críticas. Com o consequencialismo, verificou-se ser desafiador prever as consequências futuras de uma ação. Como alguém pode avaliar a moralidade de uma consequência? Essa avaliação deveria ser baseada naquilo que o indivíduo acredita que vai acontecer e no que realmente aconteceu. Há também questões sobre como mensurar e comparar as consequências que são moralmente boas. De acordo com o hedonismo, uma forma de consequencialismo o bem medido pelo prazer, enquanto no utilitarismo outro tipo de consequencialismo o bem mensurado pela prosperidade e pelo bem-estar. No problema do vagão começamos a ver como o consequencialismo é revelador. Na primeira situação, uma das formas do utilitarismo afirma que, moralmente falando, puxar a alavanca é a melhor escolha. Contudo, outro tipo de utilitarismo propõe que, já que algo moralmente ruim está acontecendo, puxar a alavanca seria moralmente errado, porque assim você se tornaria parcialmente responsável pela morte de uma pessoa ou pessoas enquanto antes não era. Na segunda situação, muitas pessoas que estavam dispostas a puxar a alavanca não gostariam de atirar o homem gordo de cima da ponte na frente do vagão em disparada. Apesar de as consequências em ambas as situações continuarem as mesmas, você escolhe salvar os 5 trabalhadores e uma pessoa morre. Parece haver uma diferença moral entre simplesmente puxar a alavanca e realmente atirar uma pessoa de cima da ponte. A doutrina do duplo efeito. O problema do vagão é baseado em um princípio conhecido como a doutrina do duplo efeito. Esse princípio, apresentado inicialmente por Tomás de Aquino, é a noção de que uma ação pode ser moralmente permissível até quando uma de suas consequências é moralmente ruim. As consequências negativas dessas ações são previstas como no problema do vagão no momento do tempo em que você percebe que um homem morrerá se puxar a alavanca.
Portanto, se prejudicar os outros é considerado imoral e nós podemos prever que é uma das consequências prejudicar a alguém. A pessoa que puxar a alavanca está moralmente errada. De acordo com a doutrina do duplo efeito, um indivíduo pode desempenhar moralmente uma ação que levar consequências prejudiciais previstas se as 4 condições a seguir forem atendidas. Deve haver a intenção das consequências positivas. A boa consequência jamais deve ser usada como uma desculpa para a má consequência, portanto nunca deve existir a intenção de que a consequência negativa ocorra. 2. A ação em si mesma deve ser moralmente neutra ou boa e nunca moralmente errada. Portanto, se você isolar a ação das boas e das más consequências, ela nunca deve ser negativa. 3. A boa consequência deve ser resultado direto da ação e não o resultado indireto da má consequência. Uma consequência moralmente positiva nunca pode ocorrer porque inicialmente a ação gerou uma consequência negativa. 4. A má consequência nunca pode prevalecer sobre a boa consequência. Mesmo que a intenção tenha sido positiva, se o resultado leva a uma consequência negativa sobrepujando a boa consequência, então a condição foi violada. O exemplo comum da vida real da doutrina do duplo efeito é quando alguém mata em defesa própria. Se uma pessoa mata quem estava atacando, a ação imoralmente permissível porque a boa consequência supera a má consequência prevista, matar outra pessoa. A doutrina do duplo efeito é rejeitada pelos consequencialistas porque, de acordo com a teoria aceita por eles, não há relevância na intenção da pessoa, somente as consequências de suas ações importam. As questões de moralidade propostas pelo problema do vagão provocam debates no mundo filosófico até hoje.